Pega a sua Bíblia comigo, abre ela no Evangelho de Jesus, conforme Mateus escreve. No capítulo de número 6 do Evangelho segundo Mateus. Graças a Deus. Primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler somente o versículo 1 de Mateus 6. Já está projetado aqui, né? Graças a Deus a gente está em fase ainda de adaptação ainda, né? Nosso computador novo aí, a câmera. Ontem, irmãos, cadê o irmão Wagner? O irmão Wagner está aqui. Faz aqui, irmão Wagner. Levanta a mão lá. O irmão Wagner aqui, o Ricardo está lá em cima. O Jeová também deu uma ajudinha aqui. Chegamos aqui, eram umas 9 horas, irmão. Fui sair daqui, já era quase 4 da tarde, né? Passando esses fios aqui em cima desse forro. Mas, irmão, o tanto que você pensar que foi trabalho, foi mais um pouco. E quando eu saí daqui, conversando com o pastor Luiz, até mandei uma foto para ele, do jeito que tinha ficado minha mão. Quase que eu falei igual o Paulo, né? Ninguém me inquiete mais, porque traga as marcas aqui da obra que está fazendo, né? Então, passamos aí, está em fase de adaptação ainda, mas a gente vai organizando e assim vamos melhorando os nossos recursos aqui, para melhor cultuarmos ainda ao nosso Senhor. Está aqui projetado. Mateus 6 diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Glória a Jesus. Ainda quero fazer mais uma oração com você. Curva a sua cabeça sentado como você está. Pai, nós viemos aqui, Pai, te cultuar, celebrar a ceia, e na verdade já adoramos ao Senhor, já podemos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, através da adoração que dirigimos ao Senhor. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor continue usando da sua misericórdia para com cada coração que aqui está, a fim de que sejamos edificados na sua palavra, para que não saiamos daqui os mesmos, ó Deus, mas que possa ocorrer através da palavra ministrada uma metanoia, uma mudança de mentalidade em cada coração que aqui está. Que nada, meu Deus, possa ser um obstáculo a fim de não ouvirmos e não entendermos a voz do Senhor, mas que todos nós possamos estar com os nossos ouvidos, ó Deus, desobstruídos, para entender a voz do Senhor. Gere em nós transformação, e que nada daquilo que eu, ó Deus, dirigir aqui à sua igreja seja de mim mesmo, da minha própria vontade, mas que o Teu Espírito Santo se apodere da minha vida, a fim de conduzir a sua igreja no Teu caminho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Sermão da Montanha. Jesus, quando está dirigindo essas palavras, que começam no capítulo de número 5, Jesus estava em uma montanha, né? E é interessante que, pela misericórdia de Deus, eu já estive nessa montanha por 2 vezes. E tem muitas pessoas que se perguntam como é que Jesus pregava para 5.000 pessoas, né? Como era essa ocasião aqui nesse Sermão da Montanha. E todas essas pessoas conseguiam ouvir, sendo que naquela época não existia aparelho sonoro. É muito interessante, quando nós estávamos lá nessa montanha onde Jesus esteve instruindo aqui esse Sermão da Montanha, o formato dela, você pode falar baixinho lá em cima, que quem está lá embaixo te ouve. A gente fez o experimento, e o guia turístico que estava passando todas as informações e nos explicando muitas coisas profundas ali, ele deixou a gente lá embaixo, subiu lá em cima, falou baixo, lá em cima da montanha. Tudo que ele falava baixinho a gente conseguia escutar como se estivesse do lado assim, porque a acústica natural ali do ambiente favorecia isso. Nesse momento Jesus estava nessa montanha ensinando milhares de pessoas. E aqui nesse texto do capítulo número 6 de Mateus, ele começa chamando a atenção para algo que eu queria meditar com os irmãos aqui essa noite, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós vivemos principalmente diante de Deus. Aquilo que nós vivemos diante de Deus, irmãos, fala sobre a nossa essência. Aquilo que nós vivemos diante dos homens fala da nossa aparência. Deus, ele está muito mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós aparentamos ser. Na verdade, Deus prefere muito mais um coração contrito e quebrantado do que muitas vezes lábios que dirigem palavras e mãos que se levantam, sendo que aquela ação não reflete o que não está no coração.
Jesus, nesse texto do capítulo número 6, até aproximadamente o versículo de número 18, aproximadamente, Jesus vai falar sobre uma vida de aparência. Pessoas que fazem alguma coisa, irmão Mauro, mas não são aquilo que fazem. E o interessante disso, de vida de aparência, é que muitas pessoas têm sido pegas por esse deslize de ser uma coisa perante algumas pessoas que não são, ou tentarem demonstrar uma coisa que não estão vivendo, uma falsa alegria, uma falsa paz, um falso momento. Jesus, nesse momento aqui, em especial, ele está condenando e chamando a atenção principalmente de uma classe específica que tinha ali nos tempos de Jesus, chamada fariseus. Na verdade, Jesus chega a condená-los nesse texto. Vocês são hipócritas, vocês vivem de uma forma, mas na verdade vocês só querem os aplausos dos homens. Na verdade, a vida que vocês têm, fariseus, é só de aparência. Vocês querem dar uma esmola para alguém, vocês querem abençoar alguém, a fim de que os outros aplaudam vocês. Nossa, parabéns, olha só, é uma pessoa boa, tem justiça. E aí Jesus começa a dirigir essas palavras, confrontando esses fariseus. Mas o interessante aqui nesse texto, e é isso que eu queria que você gravasse, principalmente essa noite, Jesus, ele não está condenando a dedicação, uma dedicação até certo ponto, aos olhos de algumas pessoas, exagerada. Não precisa disso tudo, não precisa dessa dedicação toda. Não, Jesus não está condenando isso. Na verdade, Deus é um Deus zeloso, e da mesma forma que Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes, Ele espera que nós cuidemos da nossa vida e daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, nos mínimos detalhes. Então o que Jesus está condenando aqui é a motivação do coração desses fariseus. Motivação. Tem muitas pessoas, irmãos, que até têm vivido de maneira correta, mas com a motivação errada, esperando reconhecimento de alguma pessoa, aplauso de alguém, elogio de alguém. Era o que essas pessoas aqui, esses fariseus faziam. Vivem até uma falsa espiritualidade. E o propósito da espiritualidade desses homens aqui, a essa época de Jesus, qual era? Era ser visto pelos homens. Jesus, irmãos, nesse texto, ele não está dizendo que tem problema nós fazermos boas obras, muito pelo contrário. Jesus até nos conclama, nos comissiona, melhor dizendo ainda mais um pouco profundo, ele nos convoca. É uma convocação para que nós façamos boas obras, para que sejamos conhecidos diante dos homens e demos glória ao Pai pelas nossas obras. Jesus, então, ele não está dizendo, olha, você fazer boa obra, isso não faz boa obra. Não é isso que Jesus está dizendo. Em momento nenhum é isso que ele está dizendo. Na verdade, irmãos, em um determinado momento, aqui nesse mesmo sermão da montanha, Jesus vai dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. Jesus chega em um outro momento fazendo uma comparação, que não se acende uma lamparina, uma candeia, e se esconde debaixo da mesa. Ou seja, se nós somos luz do mundo, nós somos feitos para resplandecer aonde há trevas. Ou seja, as pessoas precisam reconhecer que Deus habita em nós. Eu acho muito interessante, missionária Cris, a forma que Deus fala com a igreja dele. É claro que pela manhã nós tínhamos uma quantidade reduzida de pessoas, mas a lição de hoje de manhã falava sobre a misericórdia de Deus. E por muitos momentos aqui, o evangelista Daniel, na sua ministração, falou de uma falsa vida de pessoas. E eu me lembro de um determinado trecho da ministração que ele disse o seguinte: que nós devemos atrair as pessoas para Deus com a nossa vida. Muitas vezes as igrejas não têm sido tão procuradas, e às vezes têm até ficado um pouco vazias, porque as pessoas não têm visto Deus em nossas atitudes. O Daniel não está aqui, né? Até ia fazer uma brincadeira, fiz essa brincadeira com ele. Falei, irmão Daniel, ele foi uma palavra bem exortativa, né? Eu falei, se o senhor continuasse falando mais 5 minutos, eu ia levantar a mão para reconciliar. Eu preciso de reconciliar. Mas foi uma palavra abençoada, veio da parte de Deus. E Deus desde manhã vem ministrando nesse sentido. E desde segunda-feira, pensando na palavra do Senhor, Ele havia colocado isso no meu coração. E na sexta-feira, aquilo que Ele foi ministrando na minha vida, eu fui tirando algumas anotações aqui sobre isso. Então Jesus não está condenando fazer boas obras, mas com a motivação errada das obras que nós fazemos. Jesus está falando assim, façam boas obras, mas isso não precisa ser visto por ninguém. Isso não precisa ser visto. Jesus, inclusive, nesse momento que eu acabei de citar aqui, quando Ele diz, vocês precisam fazer obras de justiça,
a fim de que o vosso Pai que está nos céus seja glorificado através dessas obras. Jesus nos convoca para isso, mas em nenhum momento Jesus está se contradizendo. Porque talvez alguém pergunte: então pastor, peraí, eu não estou entendendo. Jesus fala que ninguém precisa ver as nossas obras, mas que através das nossas obras Deus é glorificado. Então qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito disso? Quando Jesus está falando das pessoas glorificarem a Deus através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, isso não é algo que nós buscamos ser reconhecido, mas é uma consequência dos nossos atos. Nós fazemos obras de justiça porque já somos alcançados pela justiça, e nessas obras, ou seja, um efeito colateral das obras de justiça que praticamos, Ele é glorificado. As pessoas veem, Deus está na vida dessa pessoa, e às vezes as pessoas até querem viver o que nós vivemos. Eu não sei se você já foi procurado por alguém nesse sentido, mas em algum momento da minha vida, em algumas situações, eu já ouvi pessoas que, às vezes até espírita, né, que fala muito sobre áureo, negócio. Lembra esses dias, inclusive, lá na secretaria que eu trabalho, uma mulher, uma senhora, 60 e poucos anos de idade, ela chegou assim: doutor, o senhor tem uma áurea diferente, o senhor tem uma áurea diferente, o jeito que o senhor falar é diferente, não sei o quê. Eu falei: isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso é para a glória de Deus. Não, e realmente eu vejo Deus na sua vida, irmãos, e isso é para a glória de Deus. É isso que Jesus está falando, é constranger as pessoas com essa graça que nos alcançou que já nos alcançou, para que essas pessoas também tenham um desejo de ser alcançadas por ela também, por essa mesma misericórdia. E prosseguindo aqui, dentro desse texto, Jesus então está confrontando aos que fazem essas boas obras, não para agradar a Deus, mas para ser visto por outras pessoas. São pessoas que, olha, preste atenção nisso que eu vou dizer. São pessoas que fazem boas obras não para servir a Deus, ou até mesmo servir o próximo, mas são pessoas que fazem obras para serem vistas, para ser vista. Não é para servir, mas é para ser vista. Precisa ser vista. Quantas pessoas são assim, né? Precisa de alguma maneira ser vista por alguém, e se não for vista não está bom. Sabe, hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm buscado mais o aplauso de Deus, mais o reconhecimento, das pessoas, do que o reconhecimento de Deus. Não é suficiente Deus nos agraciar com toda a dádiva que Ele já nos tem dado. Nós precisamos, por causa do nosso ego, por causa da nossa vontade, ser aplaudido por outras pessoas. E hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, nós temos aí as redes sociais, aonde nunca se viu, talvez, na história, logicamente, tantas pessoas que ajudam outros, mas a primeira coisa que fazem quando estão a ajudar é postar para dizer que está ajudando. Irmãos, pessoas que fazem isso já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. É por isso que Jesus aqui nesse versículo primeiro, quando está falando de dar a esmola, e no sentido geral de fazer boas obras, Jesus vai falar assim, e o interesse maior de Jesus nessa palavra é que nós sejamos agraciados por uma bênção que não passa. Porque, preste atenção comigo e acompanhe esse raciocínio. Se você é aplaudido por mim, e eu chego em você: ô irmão, nossa, que beleza, hein? Você ajudou tal pessoa, você fez isso, parabéns. O que isso vai mudar na sua vida? Só vai inflar o seu ego. Opa, fui reconhecido. Você chega e fica parecendo um pombo, né? Estufa o peito. Não vai mudar nada na sua vida ser reconhecido por outras pessoas. Quando nós fazemos com a motivação certa, ou seja, o meu coração não quer ser visto pelos outros, mas eu quero servir a Deus. Eu quero fazer independentemente do que seja. Se tiver que limpar um banheiro para servir, eu vou limpar um banheiro. Se tiver que fazer qualquer coisa que tenha que ser feita, eu farei para Deus, porque eu sei que a minha recompensa vem de Deus. Porque eu me lembro da palavra que Deus dirigiu Jesus, dirigiu para Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te servir, o que a gente vai ganhar? Porque até agora, Jesus, a gente tem sido excluído pelos fariseus, que era a classe, vamos dizer, mais elitizada da igreja, os pastores da igreja ali naquele tempo. Só para você entender, nós temos sido excluídos. O que a gente vai ganhar então? Aí Jesus deixa uma promessa que se estende para mim e para você. Todos, não existe ninguém que deixa alguma coisa, pai, mãe, ou deixa a sua própria vida para me servir, que ainda nesta vida eu não dê 100 vezes mais, e na outra eu dei a vida eterna.
Essa é a motivação que tem que reger o nosso coração. Servir, porque eu já sou transformado na minha essência. Eu não sirvo para ser visto, eu sirvo porque eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, dentro desse exemplo que eu citei aqui das redes sociais, isso é interessante que as pessoas hoje tudo posta lá, né? Tudo posta na rede social. Tudo que faz, não faça isso, não incorra nesse erro. Se a sua mão esquerda fizer, esconda da mão direita, para que a sua mão direita nem veja o que você faz. Não fique buscando aplauso dos homens. Talvez você tenha feito alguma coisa para alguém e talvez não tenha sido reconhecido nem por essa pessoa. E eu sei, irmãos, sim, sei como é doído você ajudar alguém e essa pessoa simplesmente depois nem te dá um obrigado. Isso dói às vezes, você machuca. Às vezes até você ajuda alguma pessoa e ela simplesmente no momento que você precisa, ela dá as costas para você. Mas deixa eu falar, se você tem servido a Deus com a motivação certa, Deus há de te recompensar. Pode receber, irmãos, que isso não é palavra minha, isso é a palavra de Deus. Deus há de te recompensar. Pois bem, se você fechou a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela lá no mesmo capítulo 6, para a gente ver o versículo 2. Abre aí. Esqueci de pedir para deixar ser aberto, mas vamos lá. Não vou me delongar nas minhas palavras, mas veja o que diz o versículo 2 desse mesmo capítulo 6. Jesus diz: quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sinagogas, deixa eu mudar essa palavra. Como fazem os hipócritas nas igrejas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. É justamente aquilo que eu falava. Quando nós somos aplaudidos pelos homens, pronto, você já recebeu o seu galardão. Eu até dizia, uma crise de testemunha disso que eu vou dizer aqui. Esses dias para trás, é de conhecimento dos irmãos, então não é algo desconhecido. A gente teve uns dias aqui, 7 dias, né? Que a gente fez uma proposta aqui de oração, das 2h30 às 3h30. E um dia eu fui tirar foto aqui, né, uma crise? Eu falei, irmãos, porque às vezes algumas pessoas podem confundir, né? Achar que a gente está querendo se aparecer tirando foto para postar no grupo lá da igreja. Eu até falei assim, isso aqui eu faço para estimular os irmãos para estarem conosco também. E aí até falei para eles, porque se eu fizer isso para nós que aqui estamos, a fim de que os outros vejam que a gente está aqui vindo de madrugada buscar a Deus, pronto, acabou, já não vai receber recompensa, acabou. E eu não quero essa recompensa. Você também não quer essa recompensa passageira. Nós queremos uma recompensa que dura, e tudo que dura vem da mão de Deus. Aquilo que algum homem faz para você pode variar e mudar conforme o tempo passa, mas aquilo que vem de Deus, irmãos, não passa. A bênção que vem de Deus, ela não traz maldição. A bênção que vem de Deus, ela não traz dúvida, ela não traz confusão. A bênção que vem de Deus é uma bênção pura. Sabe a plenitude que o apóstolo Paulo tanto fala em suas cartas? É essa plenitude que Deus tem para mim e para você, quando a nossa motivação está de acordo com a vontade de Deus. Pois bem, Jesus fala isso. E nesse versículo 2, Jesus usa essa questão de tocar trombeta. Eu não sei se você sabe disso, mas na época de Jesus, quando chegava uma pessoa importante em algum local, em algum recinto, principalmente se era alguém ligado ao império, iam oficiais, guardas, tocando trombetas. Está chegando alguém importante. Aí as pessoas reconheciam, aplaudiam, reverenciavam aquela pessoa. Aí Jesus está falando, usando esse exemplo justamente para entender. Quando você fizer alguma coisa, não saia alarmando para todas as pessoas que você fez. Você não precisa disso. Em verdade vos digo que esses que já tocaram trombeta e foram aplaudidos pelos homens, já recebeu a recompensa. Irmãos, e Jesus no versículo 4, ele vai dizer assim, ó: para que a tua esmola seja dada em secreto, e o seu pai, que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O que é que Jesus está falando aqui? O que é que Jesus está falando nesse versículo? Você precisa fazer bondade, você precisa fazer obra de justiça, porque o Pai é glorificado. Mas você não precisa de nenhuma audiência. Não precisa. Os irmãos são conhecedores que eu nasci, quando eu nasci já pela bondade de Deus, eu nasci em um berço cristão. E quando eu nasci, meu pai já era pastor. Mas eu me lembro que em uma das igrejas que meu pai pastoreou, existia um irmão, determinado irmão lá, que ele tinha o coração fechado
para ofertar, e não precisa nem falar se era dizimista, né? Porque se oferta que não tem valor estipulado, que é esporádico, a pessoa já não dá, que dirá o dízimo, né? E ele tinha o coração fechado nessa questão. Mas todas as vezes que ia ser tirada uma oferta pública, ele era o primeiro a levantar e falar: eu vou dar tanto. Porque ele gostava que os outros vissem que ele estava dando oferta, que ele estava dando valor ali e tal, e só servia se fosse daquele jeito. Ou seja, se aquela semeadura que ele estava fazendo era uma semeadura totalmente rasa, não ia encontrar nenhuma raiz, porque a recompensa dele era as pessoas falar assim: poxa vida, o irmão oferta, né? Toda vez que vai tirar aqui a oferta, ele é o primeiro a dar oferta. E algumas pessoas são assim ainda hoje, só fazem algum tipo de coisa se tiver esse reconhecimento. Agora, irmãos, essas três coisas que eu estou falando aqui, questão de ofertar, a esmola que Jesus está falando aqui, a oração, o jejum, inclusive no versículo 18, né, versículo 16 e diante, isso são coisas válidas diante de Deus. Oração, jejum, ofertar, ajudar alguém, abençoar, isso é válido diante de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que, além disso ser o nosso dever, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos fazer essas coisas certas com a motivação errada. E a motivação errada é buscar ser visto pelas pessoas. Irmão, tem uma coisa que hoje em dia tem afastado muitas pessoas de viverem um propósito genuíno da parte de Deus. Algo chamado religiosidade. Talvez você já ouviu essa palavra. Até virou um pouco até modismo falar isso, né? No público. Mas a religiosidade, ela valoriza a aparência, aquilo que você é no exterior. Ela valoriza o que você veste, né? Os irmãos vão recordar que há não muito tempo atrás, essa questão inclusive de vestimenta já tirou muita gente da igreja. Muita gente da igreja excluída, e a pessoa ficava sem força, voltava. A religiosidade valoriza a aparência. Agora, escute isso que eu vou te dizer, e é isso que você tem que gravar essa noite. O cristianismo valoriza a essência. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica para você responder para você e Deus aí nesse momento. Como está a sua essência fora dos olhos das pessoas? Como está a sua vida no particular, fora do olhar dos outros homens? Essa questão, irmãos, da religiosidade tem roubado muitas pessoas de desenvolver intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Um exemplo disso está lá em Marcos capítulo de número 7, versículo 6. Eu separei esse texto aqui, Marcos 7, versículo de número 6, que diz o seguinte: e ele respondendo, Jesus disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que Jesus está dizendo aqui? Gente, para esse povo e para algumas pessoas que precisam ouvir isso ainda hoje: vocês têm um formato, vocês têm a aparência, mas o que está faltando para vocês é a essência. Vocês têm até a adoração nos lábios, mas o que está faltando é a motivação certa. Vocês estão com a motivação errada. E esse problema aqui não vem somente dos tempos de Jesus para cá. Esse problema a gente encontra lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Ou seja, desde os primórdios da humanidade, esse problema de motivação errada ou de aparência, de ficar preocupado demais com a aparência exterior, vem desde Adão. Quando Adão peca, o que ele faz? O que ele faz, irmãos? Ele se esconde. E por que ele se esconde? Ele não queria ser visto por Deus, porque quando ele viu que ele estava nu, ele falava: Deus vai descer aqui no final do dia, como ele faz sempre, e ele vai me ver nu, então ele não pode me ver nu. Só que Deus conhece a gente antes de sermos formados. Ou seja, não existe nenhum caminho dentro de você que esteja oculto aos olhos de Deus. Você pode encobrir os seus pecados do seu pastor, da sua esposa, de todas as pessoas, mas de Deus ninguém encobre. Ninguém consegue encobrir aquilo que Deus conhece. Ou seja, isso já vem lá desde Adão, preocupado com a sua aparência,
e ele mesmo quis resolver a sua própria maneira. E essa questão de se preocupar com a aparência tem levado muitas pessoas, preste atenção nisso, para longe do relacionamento com Deus. A Bíblia nos vai dizer que tem muitas pessoas, e eu lendo esse versículo me chamou muita atenção, que tem muitos que aos seus próprios olhos são puros, mas que ainda não foram lavados com o sangue do Cordeiro. Muitos aos seus olhos, eu sou puro, né? Mas ainda não foi lavado. Mas se porventura, irmãos, existem pessoas aqui essa noite que têm feito obras boas, mas com a motivação errada, o sangue de Jesus está aqui para te lavar essa noite mais uma vez, para mudar a sua motivação e alcançar a sua essência, alcançar não somente o seu físico, alcançar não somente o seu corpo material, mas alcançar o seu espírito em nome de Jesus. Irmãos, é muito fácil a gente manter a aparência, é muito fácil, e é algo muito perigoso aqui. Nós queremos impressionar outras pessoas, sermos bem vistos aos olhos dos outros. Às vezes o casamento está bagunçado, a vida financeira está uma bagunça e outros detalhes a mais, e as pessoas ficam querendo criar uma falsa aparência, escondendo ali aquilo que está destruído na intimidade. Às vezes as pessoas vêm à igreja e talvez fica constrangido, então o pastor pede, levanta a sua mão, e a pessoa levanta a mão, até fala algumas coisas, mas dentro lá da intimidade já não se envolve uma oração, uma vida com Deus há muito tempo, já não tem prazer de se ajoelhar diante de Deus, dizer: Deus, me lava aqui, eu só vou sair da sua presença se eu ouvir a sua voz. Deus, olha para mim em nome de Jesus, não está preocupado com a sua aparência. Irmãos, e se Deus estivesse preocupado com a nossa aparência, a gente estava sem rumo, né? Sem beira nem eira, porque não tem beleza nenhuma em nós. Jesus, ele está preocupado com a nossa essência, que é o que depois que nós passamos dessa vida é o que permanece. Essa matéria aqui, ela se decompõe, aquilo que permanece é o seu espírito. É por isso que a nossa motivação tem que ser dar glória a Deus e manter a minha essência na minha intimidade perante Deus. Sabe, irmãos, como eu disse agora em pouco, hoje em dia ninguém mais tem problema. Nós olhamos as redes sociais e a gente vê pessoas ali e às vezes até ficamos comparando. Meu Deus, né? A pessoa vive com essa vida boa. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, irmãos. Ninguém posta problema na rede social, ninguém posta trauma, meu Deus, ninguém posta dificuldades nas redes sociais. Ninguém. Isso não dá audiência. O que dá audiência é você colocar coisas boas. E tem muitas pessoas que ficam se comparando com os outros nas redes sociais e se medindo. Mas por que tal pessoa está vivendo assim, eu não consigo? Deixa eu te falar. Até uma estatística de 73% aproximadamente das pessoas que têm uma vida no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, na sua intimidade é uma vida completamente contrária. Completamente contrária. Esses dias para trás eu observava alguém e ela fazia questão de colocar, né? Indo aqui orar, agora nesse momento eu estou orando, se você tem um pedido de oração, coloca aqui que eu vou orar por você e tal, na rede social. E foram muitos dias fazendo isso, eu até olhei, pensei comigo, eu falei: meu Deus, meu nível de intimidade com Deus, de oração está muito ruim, né? Porque é o tanto que essa pessoa está orando. E aí eu fiquei pensando o seguinte: quantas pessoas têm feito isso, têm buscado a Deus somente e somente com esse intuito? Com esse intuito. Sabe, irmãos, o que eu queria que você gravasse no seu coração em relação a esse assunto de rede social: não use como métrica, não use como comparativo a vida de outras pessoas. Deus escreveu histórias diferentes e propósito diferente, e eu reitero aquilo que eu acabei de falar. Muitas pessoas vivem uma falsidade nas redes sociais. Pare de se comparar, pare de se medir com as outras pessoas. Viver de aparência é extremamente perigoso. A mensagem, irmãos, que eu queria que você gravasse principalmente nessa noite é que Deus, Ele sabe exatamente a lágrima que está entalada dentro do seu coração.
Deus, Ele sabe exatamente a dificuldade que está aí, ó, sufocando, que muitas vezes tem tirado a sua noite de sono. Deus, Ele sabe. Então você não precisa esconder, você não precisa ter vergonha de Deus, você não precisa fazer como Adão, cometer algo de errado e se esconder. Sabe por quê? Porque essa noite que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós lembramos que Ele se entregou na cruz, e Ele morreu de braços abertos para dizer: se você quiser vir, pode vir, que eu tenho vida abundante para você, que eu tenho transformação para a sua vida. Sabe, Jesus quer pegar essa lágrima que está entalada dentro do seu peito, esse problema que não está resolvido, e essa noite, irmãos, começar a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, começar a transformar aquilo que precisa ser transformado. E deixa eu falar algo aqui para você, irmãos. Nós estamos talvez aqui, não sei a quantidade de pessoas, mas não existe ninguém aqui de nós que não tenhamos problemas. E o primeiro passo, deixa eu te falar algo que chamar a atenção, que esse é o principal ponto para não viver de aparência. O primeiro passo para ter a sua vida transformada por Deus é reconhecer a sua posição. É por isso que Jesus, a palavra do Senhor, nos dizendo sobre o pecado, vai dizer: aquele que confessa, aquele que reconhece, alcança misericórdia. É preciso reconhecer para ter misericórdia da parte de Deus. É por isso que, como boca de Deus, eu tenho certeza e clareza para profetizar isso, que o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, irmãos, para transformar a sua vida. Sabe, se você realmente aí no seu coração, enquanto essa palavra vai entrando aí no seu aparelho auditivo e vai alcançando a sua emoção, o seu coração, se você decidir: pai, a partir de hoje eu não quero mais viver de aparência, eu quero viver uma verdade perante o Senhor, aleluia. E sabe como é que isso começa, irmãos? A partir da confissão. Hoje as pessoas erram e já não tem mais o constrangimento, ou às vezes está vivendo algum problema nas suas vidas pessoais, casamento, paternidade, algum tipo de pecado entrou ali, a pessoa cedeu ao pecado. As pessoas já não procuram mais ao seu pastor para confessar. Isso não precisa não, eu sou o sacerdote de mim mesmo, né? Pronto, Jesus já entrou uma vez. Isso é verdade, todos temos livre acesso ao Pai, mas a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, vai nos dizer da importância que tem a confissão. E por que a confissão é tão importante perante Deus? Porque mostra o nosso arrependimento. Quando eu procuro o pastor Luiz e falo: pastor Luiz, eu caí, eu pequei, isso deve gerar em mim um constrangimento, para que a partir de então eu seja colocado em um outro nível diante de Deus, de um nível de verdade. Aquele que encoberta o seu próprio pecado não alcança misericórdia, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, esse alcança misericórdia. Sabe, irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses, diante de Deus, como homem de Deus e com todo o amor que Deus coloca no meu coração pela sua vida, enquanto seu pastor, o seu pastor está sempre à sua disposição para te ajudar. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o que o outro faz? Me permite, pastor Luiz, se um cair, o outro ajuda a levantar, sustenta. Eu estava ontem andando com a Annalise, a gente teve que ir ali no shopping, trocar um negócio com ele, e por uns 2 ou 3 momentos ela tropicou, e eu segurei ela. Assim é, irmãos, quando nós estamos andando acompanhado. E se Deus é Espírito, Ele precisa de alguém para materializar a sua bondade para conosco. Está aqui o seu pastor para te ajudar. Não sofre sozinho. Deixa Deus transformar a sua vida e colocar verdade dentro da sua essência, no seu coração. Eu creio, irmãos, que essa noite Deus levanta pessoas aqui para não viver mais uma vida de aparência, mas viver verdade diante da cruz do Senhor. Sabe, a ação de confessar, quando nós confessamos, a gente não está preocupado com o que os outros vão dizer, até porque ninguém vê a gente confessando, ninguém vê a gente colocando os nossos problemas nesse sentido assim de individual, com o homem de Deus que Deus tem colocado sobre a nossa vida, o pastor que seja. Então a pessoa, ela quer ser transformada mesmo. É isso que diz a confissão diante de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, e viver sabendo que Deus vê todas as coisas. Eu me lembro da passagem lá do livro do Êxodo, e aqui eu já estou encerrando. Quando Moisés está vendo um egípcio maltratar um hebreu, irmão,
irmão seu, da sua mesma nação, seu povo. Moisés vai olhar para um lado, olhar para o outro, e a palavra do Senhor vai nos dizer que, vendo ele que ninguém estava observando, o que ele fez? Matou o egípcio. Matou. Aí depois que ele viu que algumas pessoas tinham visto e foi descoberto, ele fugiu. Ali que ele fugiu e ficou 40 anos lá sozinho no deserto. Mas veja, se alguém tivesse vendo Moisés, ele tinha matado aquele egípcio? Com certeza não. Assim deve ser a nossa vida. É viver uma vida sabendo que os outros não estão vendo, mas que Deus está vendo em todo momento, tanto para as boas obras, como para uma vida diante de Deus em santidade, como para uma vida de verdade diante de Deus. Nós estamos sendo vistos por Deus, e nós não precisamos agradar nenhum homem a não ser a Deus. Nós não precisamos satisfazer nenhuma expectativa humana a não ser a expectativa que Deus coloca em mim e você. E Jesus, melhor dizendo, Deus na sua palavra vai dizer assim: meu filho, você está fraco, eu sou com você, eu estou contigo, eu não vou te deixar só, eu caminho com você. É nessa expectativa que nós devemos viver diante de Deus. Tem uma igreja no livro do Apocalipse, lá no capítulo 2, a primeira igreja, no versículo 1, quando Jesus está mandando João escrever para a igreja de Éfeso. Tinha muitas qualidades, irmão Arley, ali em Éfeso. Era um povo que fazia obras excelentes, e Jesus começa a elogiar. Tenho visto as vossas obras, né? Começa a fazer alguns elogios. Mas eu tenho contra você uma coisa: que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, vocês estão fazendo a coisa certa, mas a motivação está errada, porque não é para mim. Porque se fosse para mim, vocês estariam com aquele amor, aquele primeiro amor diante de mim. Irmãos, que as nossas obras, que a nossa vida como um todo, possa ser a partir de hoje, se não tem sido, um reflexo, um espelho daquilo que está dentro de nós. Sabe, você não precisa demonstrar algo que você não está vivendo, porque Deus conhece, e se Ele conhece, Ele pode restaurar. Essa noite eu creio, irmãos, que Deus está nos despertando para nós termos uma nova atitude diante de Deus. Entender que nós somos fracos, que assim como homens cheios de Deus tiveram a capacidade de dizer que eram fracos, como o apóstolo Paulo, eu e você também devemos ter a capacidade de reconhecer que somos fracos, mas entender, aleluia, que a graça de Deus, ela não está ausente daqueles que falam: Pai, eu necessito da sua ajuda, eu necessito da força que vem de ti. Fique de pé em nome de Jesus. Não queira, irmãos, e nem busque aceitação de ninguém. O maior defeito das pessoas hoje, e que tem vivido assim com uma vida difícil, porque não consegue, você nunca vai conseguir agradar a todas as pessoas. Por mais bom que você tente ser, você nunca vai conseguir suprir a expectativa dos outros. É por isso que tem tanta gente frustrada, que vivem uma crise de identidade. Inclusive, esse é o tema que a gente está trabalhando nas quartas-feiras aqui: identidade, vivendo como filhos em dias de deserto. Pessoas que têm buscado agradar os outros, a ser aceito. Olha para mim aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo ministra em corações. Você não precisa ser aceito por ninguém, porque Deus em Cristo Jesus já te aceitou, porque Ele te ama desde antes você nascer, vir ao mundo, porque Ele conhece quem você é. Ele sabe do mais profundo do seu ser, Ele te conhece. E talvez você olhe assim: meu Deus, por que Deus me ama? É um amor incondicional, irmãos. É um amor incondicional. Curva a sua cabeça, através dessa oração que nós vamos dirigir nesse instante, você possa rasgar o seu coração diante de Deus, para dizer como em Joel, e falar para Deus: Deus, eu não quero rasgar as minhas vestes, eu não quero ficar preocupado com o meu exterior, mas eu quero ficar preocupado com o meu interior, com a minha essência. E eu sei, ó Deus, que o Senhor coloca um novo coração em mim hoje, e eu sei que o Senhor não faz remendo e muito menos faz costura, mas a partir de agora o Senhor coloca um novo coração em mim. Eu quero te convidar nesse momento, quando eu estou falando, a orar e pedir para Deus: Deus, me dá um coração igual ao seu.
Coloca um coração novo em minha vida. Não me deixe viver, ó Deus, simplesmente aos olhos das pessoas, mas que na minha intimidade o meu coração seja um coração novo, o meu coração seja um coração restaurado, que o meu lar seja restaurado pelo Senhor, que o meu casamento seja restaurado pelo Senhor, que a minha vida por completo possa receber uma unção especial da parte do Senhor. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e eu peço, meu Deus, por cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Saia daqui com esse pensamento e com essa vontade: eu não vou viver de aparência, eu vou viver na minha essência, na minha intimidade, desde os mínimos detalhes perante Deus, em nome de Jesus.